Pronto, coloquei gravação, vou te mandar de volta para você apresentar. Tá, ok. Bom, juntamente com o nosso parceiro, né, trabalha com a gente, ele é bombeiro, o Marcelo, tá? Ele é bombeiro, ele é um parceiro nosso, que nos dá todo o apoio para fazer os planos de manutenção predial. Ele é da PEMAV, Assessoria e Engenharia. Ele vai ser o meu ponto de apoio hoje, caso necessário, uma dúvida mais específica com relação à parte de combate a incêndio, com relação à parte de bombeiro, tá? Então, vamos lá. Estão todos vendo? Estão todos vendo? Tá ok? Não está em tela cheia, o Guilherme, está só na tela da apresentação. Não está em tela cheia. E agora? Ainda não. Tá? Não. Vou tirar aqui. O quê? Agora foi? O quê, Pedro Costa? Não, ainda não. Calma aí. Calma, que eu vou te dar. Deixa eu só Não perguntar está em aqui. tela cheia. Pronto. Está em tela cheia agora não? Certo? Filha, Deixa eu ver outra vez para colocar a tela cheia. Oi? Acho que na apresentação de slides, não é? Lá em cima? Acho que você tem que sair e colocar na apresentação de slides. olha só. Eu vou soltar você, tá bom? Pra você dar um abraço. Um beijo. Calma aí. Calma. Deixa eu levar essa pomada. Guilherme, nessa barrinha branca, dá um multi-all para fechar os microfones. Nos participantes, tem o Thiago está com o microfone aberto. Clica lá no microfone para fechar o áudio dele, por favor. Não entendi. Vai em tela cheia. Vai dar? Lá que está tudo cheio, lá não é para ser estrela, dá sempre. Posso começar a apresentação? Não? Ainda não está em tela cheia. É, somente 4.950. Pois é. Guilherme, é no canto superior direito para maximizar. Do lado direito. Mas vai tentar. Vai passar um pix. Aí tu fala assim, não, já faltou o nome completo, né? Não, mas eu sempre depois deixa de ser vagabunda, essa bandida, sabe? Não está em tela cheia? Não? Não. A outra, eu não sei o que está acontecendo. Então. Peraí. Deixa eu voltar aqui para o host. Quer me mandar a apresentação Eduardo, tem e que passar por colocar aqui? primeiro como apresentação em tela cheia para depois colocar para apresentar mesmo aqui. Exato. Clica ali para Tô com a apresentação ali embaixo Sim. e depois você põe para apresentação. apresentar aqui no grupo. Peraí, eu puxei o host, vou mandar. O host está com você, viu, Guilherme? Está em tela cheia ou não? Não está aparecendo a apresentação. Você não está compartilhando a tela. É. Agora. Agora sim.
Perfeito. Agora foi? Foi. Então, vamos lá. Bom, então a gente vai falar um pouco hoje sobre a norma 5674, que é o Plano de Manutenção Predial. Ela é uma norma de 2012, tá? As normas de apoio dela é a norma 15575, que é uma norma de desempenho. Ela é uma norma de 2013, de uma revisão 2021. Nessa norma de desempenho, a gente pode encontrar as garantias propostas com relação aos sistemas construtivos, tá? Outra norma de apoio é a 14037, que é a norma que fala sobre o Manual de Uso e Operação. Ela é uma norma de 2011, a última revisão de 2014. Esse Manual de Uso e Operação é aquele manual do proprietário que as construtoras são obrigadas a entregar, né? A norma, como ela é sugestiva, ela vai sugerir algumas diretrizes, né, e padrão a serem seguidos para montar esse manual de uso e operação. E uma outra norma que também é de apoio, a norma 16280, que é a nossa sugestão da próxima palestra, que ela fala sobre reforma dentro de unidades autônomas. Então, é muito importante para o síndico conhecer pelo menos essas 4 normas quando a gente fala em manutenção predial. Vale salientar que a norma ela é sugestiva e não é obrigatória. No entanto, o plano de manutenção predial ele é uma lei. Então, aí sim passa a ser uma obrigação. Tá? Aqui são os tópicos que a gente vai falar, né? O que é o plano de manutenção predial, né? O plano de manutenção predial é um grupo de documentos e ações que abrangem quais são as rotinas que o gestor deve implementar e monitorar sobre os sistemas, elementos do condomínio, incluindo os graus de criticidade, riscos físicos e financeiros, e a periodicidade da manutenção de cada um, né? Ele funciona como uma espécie de calendário mostrando as inspeções que devem ser executadas, os intervalos, o que deve ser conferido e por quê, além do arquivamento das evidências e dos documentos gerados, sempre seguindo o manual de uso e operação entregue pela construtora, a qual seguiu a norma 14037. Mas por que implantar o plano de manutenção predial, né? Por quê? Para a gente não ter que ficar escutando, né? Tá vendo, né? Eu sabia, né? É muito comum, né? A gente escutar isso dentro de condomínio, né? Quando acontece alguma coisa errada, né? Algum problema. Eu sabia, eu não falei que isso ia acontecer, né? Eu avisei. Então, assim, esse é um dos motivos que a gente tem que tentar seguir à risca a norma e procurar seguir todos os elementos da norma. E há um outro problema, né? Ela é sugestiva, mas a partir do momento que ocorre um sinistro, ocorre um problema de verdade, o que o juiz vai te perguntar? A primeira coisa que ele vai te perguntar, você seguiu a norma? É a primeira coisa que ele vai perguntar. Então, é muito importante a gente tentar seguir o máximo possível da norma, mesmo que ela sendo sugestiva. Agora, ela também é uma lei, né? Então, ela não é apenas uma recomendação informal ou simples bom senso, mas uma questão de legislação. É lei e faz parte do artigo 1348 do Código Civil, onde cita a manutenção dos condomínios, bem como as obras realizadas no condomínio e o zelo pela prestação de serviço, assim como toda a gestão, são de responsabilidade delegada ao síndico. Um outro porquê. Por que seguir um plano de manutenção predial? Para manter as garantias, ou seja, caso seja comprovado que não seguiu um plano de manutenção predial, o condomínio corre o risco, sim, de perder garantias e os seguros do condomínio, inclusive, né? Ou seja, com base nisso, se algum problema, um acidente vir a acontecer e for comprovado que houve negligência na manutenção predial, o síndico será, sim, responsabilizado. Quais os documentos que devem ter, né, que devem fazer parte? Lista de fornecedores, notas fiscais, contratos, garantias, certificados, quadros de concorrência, ordens de serviço,
Pessoal, deixa eu só fazer um parênteses. O que a gente vai falar hoje aqui é sobre a norma, tá? Então, assim, a gente tem que tentar seguir o máximo possível. São muitas coisas que nós temos que fazer, são muitas coisas. Às vezes parece impossível ou até platônico seguir tudo que a norma pede, né? Mas, assim, nós temos que tentar. Então, qual é o meu dever aqui hoje? Mostrar a norma, tá? São bastante coisas que nós temos que seguir, mas o meu dever é realmente mostrar tudo que tem, tudo que a norma fala, ok? Então, vamos lá de novo. Lista de fornecedores, notas fiscais, contratos, garantias, certificados, quadros de concorrência, ordens de serviço, comunicação e decisão em assembleia, ou seja, ata contendo as deliberações sobre as realizações das manutenções, um manual de uso e operação entregue pela construtora, testes e ensaios que são executados, né? Teste de fachada, teste de arrancamento de piso, ou seja, todos os testes que são executados para verificar se os sistemas construtivos estão ok, inventário dos equipamentos com todas as informações, inventário dos equipamentos, ou seja, a norma, ela sugere que cada elemento, sistema e componente seja catalogado, seja feito um inventário, com marca, modelo, ficha técnica, com as informações pertinentes à manutenção, vida útil, manual e garantia, além do histórico e relatório da manutenção. Calendário de manutenção, planejamento estratégico e relatório técnico. O relatório técnico, ele deve conter os diagnósticos do problema daquele equipamento, as possíveis causas, plano preventivo, plano corretivo, ou seja, o máximo de informação necessária. Quem que vai ajudar você a fazer um relatório técnico? Aliás, quem vai fazer o relatório técnico? É a equipe técnica contratada pelo condomínio. O síndico é obrigado a saber tudo? Não. O síndico é obrigado a delegar quando ele não souber, né? Então, assim, esse relatório técnico é feito pela equipe técnica, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, bombeiro, ok? Documentos vinculados aos profissionais habilitados responsáveis técnicos. O que é isso? ART, número do CREA, treinamento NR10, que é elétrica, treinamento NR35, que é altura, treinamento NR33, que é trabalho confinado, ou seja, todos os documentos relacionados aos profissionais habilitados têm que ser guardados no plano de manutenção, né? É isso. E o histórico das reclamações e sinistros. Mas por que tudo isso? Parece impossível, né? Mas é extremamente importante. Por quê? Não basta apenas evidenciar que o plano de manutenção está sendo seguido, assim como o manual de uso e operação. Nós precisamos provar. Se nós não conseguimos provar para a construtora, dentro do prazo de garantia, que nós estamos seguindo o manual o plano de manutenção, e que nós estamos seguindo o manual de uso e operação, pode sim perder a garantia. Então, qual que é o grande pulo do gato nisso tudo? Qual que é o grande pulo do gato no plano de manutenção? Arquivar, organizar e rastrear o máximo de informação possível. Isso é trecho da norma, ó. Por quê? Toda esta documentação, quando solicitada, deve ser prontamente recuperável, estar disponível aos proprietários condôminos. Olha aqui, ó, construtor. Tá vendo como é importante provar, guardar, organizar, evidenciar? A gente é obrigado a mostrar para o construtor, sim, o nosso plano. E contratado quando pertinente. Quando houver troca de responsável legal, proprietário ou síndico, toda a documentação deve ser formalmente entregue ao sucessor. Então, vocês perceberam qual que é o pulo do gato nisso tudo? Organização, evidências, né? Provar. Próximo. Quais os objetivos e vantagens do plano? Primeiro, antecipar e prever. Nossa, eu tenho que antecipar e prever o que vai acontecer? Calma. Isso você vai delegar para a sua equipe técnica. Ela não vai
adivinhar o que vai acontecer, ela vai juntar a experiência técnica que ela tem para realmente antecipar e prever e identificar um potencial problema ou minimizar a chance de acontecer, eliminando efeitos surpresa e imprevistos, antes que o mesmo vire uma patologia ou uma falha, ou pior, um acidente, que possam surgir após a construção de um edifício. Segundo, garantir que as áreas comuns e privadas do condomínio funcionem perfeitamente, sem apresentarem problemas inesperados, riscos ou insatisfação, garantindo a segurança além do bem-estar de condôminos e funcionários. Ou seja, a gente tem que garantir que durante uma manutenção tudo funcione. A gente tem que oferecer o menor risco possível, a menor insatisfação possível e que o condomínio funcione de uma forma normal. A manutenção preditiva. O que é manutenção preditiva? A manutenção preditiva, ela é a manutenção da manutenção preventiva, ou seja, a manutenção preventiva, ela como é que eu vou dizer? É tudo que você tem que seguir, né? Ela é estática. Então, a manutenção preventiva é estática. A manutenção preditiva é o cérebro da manutenção preventiva. Manutenção preventiva são os critérios e a frequência. Quem determina a manutenção preventiva é a manutenção preditiva. Ela é o cérebro, ou seja, a sua equipe técnica vai ficar observando tudo o que está acontecendo e o histórico de sinistros e vai desenvolver a manutenção preventiva. Enquanto ela está pensando e analisando e vendo o entorno e vendo o contexto, eles estão fazendo a manutenção preditiva. Ou seja, a manutenção preditiva, ela vai dar origem à manutenção preditiva. Então, a preventiva. Ou seja, a manutenção preditiva tem o objetivo de dizer se a manutenção preventiva de cada componente, sistema ou elemento está com os padrões de frequência e processos adequados, para evitar ou reduzir os custos não previstos com manutenções corretivas, que são 5 vezes mais onerosos do que as preventivas. Ou seja, oferecer mais economia a longo prazo. Quarto, preservar o desempenho previsto em projeto ao longo do tempo, ou seja, vida útil de projeto. É um dos objetivos do plano de manutenção. Preservar o desempenho previsto em projeto dos seus sistemas, elementos ou componentes. Preservar as características originais da edificação, manter a conservação, valorizando o patrimônio, minimizando a depreciação patrimonial. Esse gráfico, pessoal, ele mostra quando não é feita e quando é feita a manutenção preventiva, ou seja, neste primeiro item aqui, nessa primeira linha, né, a gente vê que não foi feita, não foi seguida uma manutenção preventiva. Então, a vida útil é menor, né? Tempo e desempenho. A vida útil é menor. Agora, se você seguir um plano de manutenção, tá vendo? Ó, chegou nesse ponto, fizemos uma manutenção, a vida útil aumentou. Chegamos nesse outro ponto, fizemos uma manutenção, a vida útil aumentou ou manteve, né? Chegamos nesse ponto, fizemos outra manutenção. Perceba como a vida útil, olha o intervalo que teve entre fazer um plano de manutenção e não fazer um plano de manutenção com relação à vida útil dos sistemas, equipamentos e componentes. Então, é extremamente importante fazer periodicamente a manutenção para prolongar ou garantir, de fato, a vida útil dos sistemas, componentes e elementos. Resumindo, orçar, implantar e administrar as inspeções preventivas e corretivas mensalmente, garantindo investimentos bem direcionados e, consequentemente, reduzindo custos. Essas informações serão úteis ao administrador, que poderá visualizar os custos de manutenção de cada equipamento, ajustar a frequência das manutenções preventivas e avaliar o desempenho dos técnicos. Isso garante que você consiga prever quando essas ações preventivas devem ser tomadas e, consequentemente, garante uma
previsão orçamentária anual. Garante uma previsão orçamentária anual. Toda organização gera históricos e evidências, que, por sinal, vão gerar comparativos. Você vai conseguir comparar o antes e depois. Quando você faz um comparativo do antes e depois do plano de manutenção, você vai chegar em índices de desempenho. Quando você chega em índices de desempenho, você consegue chegar em pontos de melhoria. Dos pontos de melhoria, a gente consegue ir fazendo ajustes no plano de manutenção. Esses ajustes vão nos dar o melhor custo-benefício para aquele plano de manutenção. O que é melhor custo-benefício? É igual cálculo, né, pessoal? Todo mundo é calculista, né? Se você estimar um pilar extremamente grande, né? Então, assim, a gente não quer estimar equipamentos extremamente caros, de top de linha, a gente tem que colocar exatamente o equipamento com o melhor custo-benefício, fazer a manutenção com o melhor custo-benefício. Não adianta a gente estimar tudo top, né? Tudo top não é melhor custo-benefício, né? Colocar um pilar extremamente gigante não é ser calculista, é mais ou menos isso. A gente tem que chegar no melhor custo-benefício, fazendo comparações, analisando históricos, chegando em índices de desempenho, e essa é a questão, tá? Vamos a um exemplo. De acordo com a PINE, a Guarda Costeira dos Estados Unidos, reconhecida como a maior proprietária de imóveis do mundo, graças à aplicação de planos anuais de manutenção predial, alcança economias na ordem de 30% em comparação com as obras de recuperação. Outro exemplo. Conforme os estudos realizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, os gastos anuais com operação e manutenção das edificações em uso variam entre 1% a 2% dos custos de execução do mesmo edifício. Esse valor é muito alto, pessoal. Por exemplo, um edifício de 4 apartamentos por andar, 4 a 5 torres, vai girar em torno de uns 100 milhões, né? 1% por ano, se você não fizer um bom plano de manutenção predial, depois de um certo tempo, você pode gastar até 1% do custo da construção desse condomínio. É um número exorbitante, né, pessoal? Isso são dados, tá? Esse último dado é da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Qual é um dos pontos mais importantes para o plano de manutenção predial? Qual que é um dos pontos mais importantes? Fiscalizar a estrutura das edificações do condomínio é um dos pontos mais importantes no controle de manutenção do condomínio. Afinal, problemas estruturais oferecem muitos riscos à segurança dos moradores e, normalmente, solucioná-los tem um custo muito alto. Depois da estrutura, vem outros pontos também importantes, né, pessoal? Quais são? Elevadores, instalações de redes elétricas, instalações de redes de gás, limpeza de caixa d'água, sistemas de para-raio, sistema de segurança e monitoramento, sistema de combate a incêndio. Quais os erros mais comuns que nós encontramos no plano de manutenção predial? É comum a administração não destinar uma verba fixa e periódica para o plano de gestão da manutenção e recorrer à engenharia de manutenção de forma corretiva. Isso é um erro muito comum. Ou seja, fazendo reparos, né, ou troca de peças somente quando houver uma avaria mecânica ou elétrica nos sistemas. Contudo, medidas emergenciais exigem mão de obra qualificada e equipamentos de última hora, né? O que nem sempre favorece a procura pelo menor preço, né? Deu problema numa bomba de drenagem do subsolo, tá chovendo pra caramba, você acha que eu vou ficar fazendo cotação, né? O subsolo corre o risco de alagar? Não, em cima da hora a gente compra o mais rápido, mais prático, rápido e eficiente para resolver o problema e não deixar alagar o subsolo.
né? E, consequentemente, quando você compra o mais rápido, geralmente não é o mais barato, né? Mas qual é o custo e consequências de um risco, né? Você está disposto a pagá-lo, né? Então, assim, o risco de você trabalhar com uma manutenção corretiva não é apenas financeiro. Qual é a consequência do risco? Pode ser uma vida, né? Um portão fica aberto, né? O prédio é invadido, né? O sistema de para-raio falha, o elevador, né? O elevador dá problema, pode ser fatal, né? Um gerador, né? Como é que você sobe até o 25º andar, né? Como é que você desce? Um idoso precisa descer, né? Precisa um hospital passa mal, como é que ele desce? Se de repente não tem elevador, e aí? Então, assim, o risco não é só financeiro, né? Qual a consequência, né, de você assumir esse risco de uma manutenção corretiva? Você está disposto a pagá-lo? Um outro erro muito comum, não contratar mão de obra técnica especializada e habilitada. Vai contratar o Zezinho, né? Aí o Zezinho vai falar para você ficar tranquilo, que está tudo sob controle. Mas é uma armadilha, né? Porque você acha que está sob controle, né? E não está. E aí é onde dá problema. Então, assim, muito comum a não contratação de uma mão de obra especializada. Não seguir o manual de uso e operação porque acabou a garantia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acabar a garantia não significa que você não tem mais que seguir o manual de uso e operação. Você tem que continuar seguindo o manual de uso e operação. Não é porque acabou a garantia que você não vai seguir mais o manual de uso e operação, mas isso é um erro muito comum dos prédios. Ah, eu não sigo mais o manual, acabou a garantia? Não, tem que continuar seguindo. Outro erro comum, confundir inspeção com manutenção. Ah, você fez o plano de manutenção predial? Sim. Não, você fez a inspeção. E a manutenção? A inspeção, pessoal, é o começo da conversa, é o começo da brincadeira, é o começo do processo. A inspeção com engenheiros, com uma equipe habilitada, né? É o começo da brincadeira. E a manutenção? A manutenção é depois da inspeção. Mas eu já conversei com muitos síndicos, né, em muitos condomínios, que eles confundem. Eu fiz a inspeção. Não, tudo bem, mas você parou o processo por aí. Você tem que continuar. O que a norma 14037 fala, né? Ela tem por finalidade orientar os usuários da edificação sobre suas características técnicas, recomendar procedimentos no intuito de uma melhor utilização da edificação, propor atividades de manutenção, precaver o surgimento de falhas e acidentes decorrentes do mau uso e contribuir para a longevidade da edificação. Então, é por isso, pessoal, que, voltando ao item 3, né, mesmo depois que acabou a garantia, nós temos que continuar usando o manual de uso e operação, porque a norma 14037, quando sugere, né, a construtoras a entregarem esse manual tem toda essa responsabilidade que a gente acabou de ler aí, né? Orientar os usuários da edificação sobre suas características técnicas, recomendar procedimentos, melhorar a utilização da edificação e assim vai, né? Próximo. Qual o melhor momento para implantar o plano de manutenção? Para condomínios cobertos pela garantia da construtora, primeiro, né? Para que não haja perdas de garantia por parte da construtora, trazendo mais prejuízos para o orçamento e rotina dos condomínios, os primeiros anos de um novo empreendimento são os mais importantes. Ou seja, lembra que a gente tem que provar, né? Não é só evidenciar, nós temos que provar que nós estamos seguindo um plano, ou seja, para não perder as garantias logo nos primeiros anos. Evidenciando, provando, rastreando, organizando e registrando. E para condomínios não mais cobertos pela garantia, nós temos que implantar imediatamente. Risco iminente, né? Risco iminente de acidente, enfim, de um monte de coisa.
Não, mas aí eu não tenho garantia. Não tenho garantia, não tenho histórico, vou começar do zero. Como é que eu faço? Né? É um assunto novo para mim. Como é que eu faço para implantar? Você primeiro, se você não tem nada, acabou a garantia, não tem respaldo da construtora, não tem nada, como é que a gente começa, então? Com uma equipe técnica para apresentar um panorama físico do estado de uso e conservação dos sistemas, componentes e elementos. Primeira coisa, é um panorama físico. Como é que está a fachada, como é que está a piscina, como é que está térreo, como é que está bombas, motores, é a primeira coisa. E a segunda coisa é resgatar o máximo possível de informação com relação a sinistros, com relação à documentação do condomínio, com relação a históricos. Então, a gente tem que ter os dois panoramas. Se a gente vai começar do zero, a gente precisa de um panorama administrativo, primeiro, que o síndico vai ter um papel 100% atuante nesse panorama administrativo, né? E vai contratar uma equipe técnica para te dar um panorama físico, ok? E aí sim, tem um panorama físico, tem um panorama administrativo, vamos iniciar o plano de manutenção. Para os condomínios não mais cobertos pela garantia, não tem mais que ficar provando, né? Diferente dos que estão cobertos ainda. Aí, a gente se preocupa apenas em rastrear, organizar e registrar, ok? Mas como é que funcionam as garantias? Vamos falar um pouquinho das garantias da construtora. Como é que ela funciona? Primeiro, pessoal, a gente tem que entender que tem dois vícios, né? Na entrega, né? Quando vai entregar o condomínio. Vícios aparentes. Paredes mal pintadas, portas quebradas, vidros quebrados, rachaduras, defeitos na cerâmica, manchas, riscos, lascas, amassados, arranhões, trincas, bem como funcionamento de interfones, fechos de portas eletrônicos, vasos sanitários, entre outros. O prazo para reclamar desses vícios aparentes é de 90 dias contado a partir da data da entrega ou do habite. Qual que assinou primeiro? Foi a entrega ou foi o habite? Então, assim, para você reclamar um vício aparente, que é fácil de ver, que um leigo consegue enxergar, está lá, a amostra, né? Você tem 90 dias ou da entrega ou do habite. E nós temos os vícios ocultos, são as falhas em que o sinistro ocorre durante o uso. Não é fácil de observar e ele não acontece de uma hora para outra. Como, por exemplo, infiltrações, vazamentos de água, problemas de estrutura, problemas de fachada, fissuras, revestimentos, caixilhos, etc. O prazo para reclamar para a construtora é de 90 dias a ser contado da data em que se teve ciência do vício ou que o mesmo se torne aparente, ok? Mas atenção, você reclamou com a construtora tem mais 5 anos para tomar as providências cabíveis de forma a solucionar os reparos necessários, que em lei é de direito do consumidor. Mas este prazo pode mudar, dependendo do risco que as falhas representam para os moradores do imóvel ou terceiros. Agora, aqui tem um item extremamente importante. Quando a construtora te dá todos os manuais dos equipamentos, motores, bombas, né? Todos os equipamentos usados na construção, geralmente, tá? Eu falo isso porque eu construí durante muitos anos da minha vida, esses manuais, essas garantias de equipamentos já estão vencidas. Por quê? Porque esses equipamentos foram comprados lá atrás, muito tempo antes da obra acabar, né? Então, você tem que ficar muito esperto, tem que ficar ligado. Quando você for receber dentro do manual, né, dentro de toda a documentação que a construtora vai te entregar, você tem que ficar ligado nos prazos de garantia dos equipamentos, porque geralmente eles estão vencidos. O que a construtora tem que fazer? Quando ela vai entregar o condomínio para vocês, elas têm que contratar uma garantia estendida do fabricante, da bomba,
do fabricante do motor, do fabricante do ar-condicionado, seja qual equipamento for, ok? Então, fiquem muito espertos com relação a isso. Tá, e quais os prazos de garantias? Pessoal, esses prazos de garantias, eles são sugeridos na norma 15575, tá? Na norma 15575, ela fala sobre vários prazos de garantia. Eu citei apenas alguns aqui, tá? Apenas alguns. Então, se vocês entrarem na norma 15575, vão ter vários elementos construtivos, e é dessa norma que a construtora tem que seguir, né? São dessas sugestões que a construtora tem que seguir a garantia dos sistemas construtivos. Então, fiquem espertos. Apesar de ser uma sugestão, eu não posso falar, né? Não posso dar para vocês 1 ano de garantia de uma impermeabilização, né? Então, assim, apesar de ser sugestivo, ela tem que estar lá, mais ou menos, seguindo o que a norma está falando, ok? Estrutura 5 anos, impermeabilização 5 anos, integridade das instalações hidrossanitárias 5 anos, enfim, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, tá? Mas as normas, as diretrizes de garantia, elas saem da norma 15575. Aqui, inclusive, eu deixei um link onde vocês podem ver vários outros sistemas construtivos e os prazos de garantia que eles seguem, ok? Qual o fluxo para seguir? Qual o melhor fluxo, né, para seguir quando a gente fala em montar um plano de manutenção predial? Primeiro, o síndico ele tem que fazer a definição da equipe técnica. Começa daí. Depois, manual de uso, operação e manutenção da construtora. E histórico de sinistros. Então, depois que ele montou a equipe técnica, nós vamos estar analisando o manual de uso, operação e manutenção da construtora, junto com todo o histórico de sinistros que o condomínio já tem. Na sequência, a análise das particularidades do condomínio e o entorno. Cada condomínio, pessoal, tem suas particularidades. Lembra que a gente falou do melhor custo-benefício? O que for melhor custo-benefício para um condomínio, de repente, não é para outro. Então, aí está a grande arte dos engenheiros que vão desenvolver o plano de manutenção para vocês. Eles têm que entender as particularidades do seu condomínio, do seu sistema construtivo, dos seus elementos, dos seus componentes. O local que é o seu condomínio é um local muito alto? É um lugar alto? Opa, vamos prestar atenção com o laudo de aterramento, né? É um local onde tem 4 subsolos abaixo do lençol freático? Opa, vamos ficar atento com a manutenção das bombas de drenagem. Local de grande periculosidade? Opa, vamos ficar atento com os motores de portão, né? É um local onde tem muita criança? Opa, vamos ficar atento com os playground, né? É um local onde tem muito idoso? Vamos ficar atento com o elevador. Enfim, então, cada contexto é dinâmica, né? Então, cada contexto vai oferecer o seu particular melhor custo-benefício. Então, aqui, ó, a análise das particularidades do condomínio e entorno. Aí começam as inspeções. Depois das inspeções, o levantamento e inventário dos equipamentos e componentes. Lembra que a gente falou dos inventários? Num plano de manutenção, pessoal, cada equipamento, cada sistema, cada componente, ele é visto e lidado como um único ser, tá? Ele é um único ser. Então, vamos olhar para ele como um elemento especial e único. Então, é feito um inventário. A gente tem que catalogar tudo, ok? E organizar, né? Checklist com os procedimentos de estado de cada aparelho após uma intervenção preventiva ou corretiva. Depois, propriamente dito, vem o plano de manutenção com calendários, procedimentos, planejamento estratégico e pontos críticos. Na sequência, o plano de manutenção está pronto? Tá, ele tem que ser aprovado, as diretrizes têm que serem aprovadas em assembleia. Agora, percebam,
Olha a distância entre a inspeção e a contratação da equipe de manutenção. Perceberam? Não dá para confundir. E o pior é que, assim, muitos condomínios confundem inspeção com manutenção. Inspeção é uma coisa e manutenção é outra coisa. A inspeção é feita por uma equipe técnica habilitada que vai ter que fornecer para vocês uma ART. A equipe de manutenção é operacional, ok? Logo depois da manutenção, a manutenção propriamente dito, na sequência, arquivos e os históricos, que é extremamente importante, e depois começa aquelas manutenções preditivas, que a gente já comentou, ou seja, uma análise, né, da eficiência do plano, dos índices, né, uma avaliação, se tudo que foi pensado ocorreu de uma forma correta, se é o melhor custo-benefício, ou seja, quando você começa a questionar a sua manutenção preventiva, você já está fazendo uma manutenção preditiva. Ou seja, a manutenção preditiva, ela questiona, ela analisa, ela coloca em xeque, né, a sua manutenção preventiva e fala, manutenção preventiva, você está com o melhor custo-benefício? É isso. Próximo. Qual a periodicidade das inspeções? A periodicidade das vistorias é determinada de acordo com a necessidade ou com o tempo de construção da edificação. A primeira deve acontecer obrigatoriamente assim que o projeto é entregue pela construtora. Geralmente, as construtoras, quando vão entregar, pessoal, um empreendimento, elas já entregam para você essa vistoria, tá? Então, elas contratam uma equipe terceirizada, né? Sem vínculo com elas, as construtoras contratam equipes terceirizadas sem vínculo com elas, para fazerem essa primeira inspeção, e essas empresas entregam um laudo atestando que tudo está ok. Vocês não são obrigados a aceitar, né? Vocês podem contratar uma outra equipe de vocês para fazer essa primeira inspeção e essa primeira vistoria. Os condomínios com até 20 anos devem realizar as inspeções prediais de 5 em 5 anos. Em condomínios de 21 a 30 anos, as inspeções devem ser a cada 3 anos. Nos condomínios de 31 a 50 anos, a necessidade de inspeção é a cada 2 anos. Se a construção do condomínio tem mais de 50 anos, a inspeção deve ser anual. Tá. Lembrando que, em casos de emergência, a inspeção pode ser feita antes do período recomendado. Agora, nós vamos falar sobre a periodicidade das manutenções. Olha lá. Falamos primeiro sobre a periodicidade das inspeções e agora das manutenções. Fachada, pintura e restauração, no máximo a cada 5 anos. Pessoal, não dá hoje para a gente aceitar uma inspeção nem uma manutenção sem uso de drones, tá? Não dá mais para aceitar o profissional olhando a fachada por binóculo, tá? Hoje, uma equipe séria, uma empresa séria usa drones para fazer a inspeção e a manutenção. Seguro predial anual, instalações elétricas e interfones no máximo a cada 2 anos, elevadores, relatório de inspeção é anual, caixa d'água, limpeza e análise bacteriológica é semestral, rede de gás no máximo a cada 2 anos, dedetização no máximo a cada semestre, manutenção de bombas e motores de portão é mensal, para-raios, revisão visual, medição ômica e laudo é anual, gerador de energia anual. Ok. Quais as precauções antes de iniciar uma manutenção? Então, pessoal, antes de você sair iniciando uma manutenção, né, sai fazendo um monte de coisa, tal, preciso resolver, eu quero resolver e tal, a gente precisa de um planejamento. A gente não pode sair começando uma manutenção sem um bom planejamento. Por quê? Porque a gente não pode interferir, né? A gente tem que interferir o menos possível na dinâmica do condomínio, assim como oferecer o menor risco e custo possível. Então, a gente tem que planejar. A gente não pode parar os 2 elevadores, né? A gente não pode
ficar sem motor de portão, a gente não pode, de forma alguma, ficar sem o sistema de combate a incêndio, né? Então, a gente tem que planejar, ok? Então, vamos lá. Olha esse exemplo, né? Você já imaginou? Isso aqui são 2 caixas de inspeção projetadas e executadas na frente de um elevador. Aí você já imaginou se a gente não organiza, não planeja fazer a manutenção, a limpeza dessas caixas, o que pode acontecer? O elevador vai abrir, a pessoa vai sair e a pessoa vai cair, né? Ou seja, um acidente, ok? Então, esse é um exemplo típico, básico, né? Que nós precisamos, sim, antes de sair fazendo uma manutenção, um planejamento. Quem é que vai ajudar vocês, né? 100%, digamos, né? Nesse planejamento, é a sua equipe técnica, a equipe técnica que você vai delegar para isso, ok? Bom, vamos lá. Garantir o bom funcionamento do condomínio, causando o menor impacto possível, ou seja, falta de energia, falta de água, falta de sinal de rede. Garantir a acessibilidade dos moradores e funcionários, e principalmente nunca obstruir rotas de fuga. Caso necessário, criar rotas alternativas e compatíveis antes da obstrução. Garantir as condições necessárias para a realização segura dos serviços. Ou seja, coloca cone, fita zebrada, interdita a área, deixa o funcionário usar cinto de segurança, né? Para seus ocupantes, funcionários e moradores. Garantir que os moradores não sofram danos ou prejuízos decorrentes dos serviços de manutenção. Eu vou fazer uma manutenção da fachada e o meu estacionamento, ele é descoberto. Você já imaginou? Caindo cimento, caindo reboco, caindo tinta, caindo massa nos carros que estão embaixo, ou caindo nos moradores, né? Ou seja, a gente tem que garantir que os moradores não sofram danos ou prejuízos, ok? Instalar proteções coletivas, além de comunicação visual, de alerta, de advertência, fita zebrada, cones, cavaletes, informando os usuários sobre os eventuais riscos a vidas e ao seu patrimônio. Todos os sistemas de segurança da edificação deverão permanecer em funcionamento, mesmo se necessário criar sistemas alternativos, como, por exemplo, detetores de fumaça, sistema de pressurização, luzes de emergência, porta corta-fogo, bomba de combate a incêndio, plataforma PNE, gerador, portão de acesso, circuito interno de TV, alarme de incêndio, etc. Ok, próximo. Quais são os problemas e os erros mais comuns, né, encontrados num condomínio, né? Agora, eu estou colocando 100% aqui da minha experiência, né? Quais são os problemas mais comuns? Caixa d'água não é limpa periodicamente e corretamente, causando muitos problemas para a saúde. Portões. Portão, ele já virou lei, tá? Então, a lei fala que ele tem que abrir, a abertura do portão não pode invadir a calçada, ele tem que ter sensor, né? Caso alguém passe na frente do portão, ele automaticamente interrompa, né, o seu funcionamento. É a Lei Municipal 16.809, ok? Então, portões, é muito comum termos problemas em portão, tá? Fachadas com reboco solto, oferecendo risco de queda, principalmente se houver pastilha. Se houver pastilha, a gente tem que realmente até reduzir, às vezes, os prazos de inspeção, porque caso uma pastilha dessa, um revestimento caia, né, oferece um risco tremendo aos moradores, funcionários e tal. Ralos anti-sucção. É muito comum os condomínios não instalarem ralos anti-sucção de piscina. Isso virou lei, tá? Em 2022, acho que até antes, até. Isso é uma lei, ralo anti-sucção é lei depois de um acidente trágico que teve de uma menina que se afogou, tá? Bomba de drenagem do subsolo, alagando o subsolo, muito comum. Para-raio. Pessoal, o Brasil é o país com o maior número de raios do mundo. Então, é muito importante a gente sempre manter a medição ômica, sistema de para-raio em dia. Agora, espera aí que eu pulei. O DPS, que foi o que apareceu agora, DPS
ele é um sistema que tem que ser instalado nos quadros de elétrica. Ele é dispositivo de proteção contra sultos. O que são sultos? Exatamente os raios. Então, o sistema de vocês, os quadros de elétrica de vocês, possuem DPS? Tem que possuir, tem que ter, né? Sistema de combate a incêndio, falhas durante a operação da porta corta-fogo. É muito comum porta corta-fogo que não fecha. Essa mola que vocês estão vendo aí é muito comum quebrar, dar manutenção, não funcionar. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós temos um sistema de dobradiça muito mais eficiente, muito mais prática, rápida, eficiente, e que não falha. Está vendo que ele é um sistema, ó, tipo um parafuso, perceberam? É um sistema tipo parafuso. A porta ela vai abrir, a dobradiça vai subir. E o próprio peso da porta vai fazer com que a porta gire, né? Está vendo que ela é um sistema, que ela é um parafuso, ela vai girar usando o próprio peso dela. Não tem mola, não vai, a porta vai ficar sempre fechada, então é um sistema muito melhor. Geradores, falha durante a operação, muito comum. O gerador nunca é utilizado. Quando ele precisa ser utilizado, ele não vai funcionar. Então, é muito comum isso acontecer. Muito comum o pessoal de antena da NET, qualquer instalação, ou fazer qualquer instalação na cobertura, tipo placas solares, antenas e tal. O que acontece? Qual o problema de instalar antenas, né? Placas solares na cobertura? Afetar a impermeabilização. É muito comum, né? Então, quando algum terceirizado, alguma empresa for subir na cobertura para instalar qualquer coisa, deixa sempre alguém acompanhando, porque os caras vão furar a manta, vão furar a impermeabilização e vai dar problema para vocês. Remoção de água de piscina. A água está suja, eu vou tirar a piscina para limpar a piscina. Não tiram a água da piscina nunca, pelo amor de Deus. Se vocês tirarem a água da piscina, vocês correm um grande risco de soltar o revestimento, ok? Então, procurem fazer a limpeza da piscina com água, contratando equipe especializada. Mas é muito comum a gente ver condomínios tirando água da piscina. Não pensam duas vezes, saem tirando mesmo. Lixeiras em hall de escada. Muito comum colocar lixeira em hall de escada. Não pode, por quê? Compromete rotas de fuga. Aproveitando, pessoal, o AVCB ele deve ter um prazo de validade de 1 a 5 anos, tá? De acordo com a ocupação e risco da edificação. Entupimentos em caixas de passagem, lá no térreo, né? Está entupido, aí acontece uma chuva, uma caixa de água pluvial, começa a transbordar, né? A água começa a subir. Fechamento de sacada é um outro problema assim típico. O que acontece? O pessoal sai fechando sacada, ninguém se preocupa no estudo de sobrecarga, se pode, se não pode, em padronizar o sistema, ok? Pintura de garagem com piso epóxi. Ah, o piso da garagem está feio. Ah, não pensa duas vezes, pinta com epóxi. Pessoal, pintou o piso da garagem com epóxi, choveu, não para um motociclista de pé. O piso epóxi, ele escorrega. Então, tem tintas especiais para aplicar no piso do subsolo, ok? Iluminação de jardim. Choveu. Aqueles espetos de jardim, eles são loucos para derrubar disjuntor. São loucos para derrubar disjuntor. Não só os espetos de jardim, mas o que acontece, por exemplo, ó, essas tomadas em áreas externas, tá vendo? Ó? Elas têm que ser do tipo... essas que ficam fechadas, tá vendo? Ó? Elas ficam fechadinhas, ela tem umas tampinhas. Agora, você mantém uma tomada numa área comum, pegando chuva, vai derrubar disjuntor. É muito comum isso acontecer. Concreto de piso de garagem esfarelando. Pessoal, a construtora ela tem que colocar um endurecedor de superfície na circulação do piso da garagem durante a concretagem do piso. Para quê? Para garantir que o piso não comece a esfarelar durante o uso, né, daquela garagem. Porque, principalmente na circulação da garagem, durante alguns anos, o concreto começa a esfarelar, de tanto que vai passando o carro. É muito comum. Então, sim, a construtora tem que aplicar um endurecedor de superfície durante a concretagem. Se não aplicou e a garantia acabou, o condomínio tem que aplicar. Sobressolos com influência de chuvas de vento. Nossa, isso é extremamente comum, aqueles sobressolos, ou inclusive áreas, corredores, né, sofrerem influências de chuva de vento.
né? Bom, quais as obrigações do síndico com relação ao plano de manutenção? Elaborar periodicamente as previsões orçamentárias com as manutenções preventivas e corretivas. Realizar um comparativo do previsto versus do real. O plano de manutenção, pessoal, ele não tem que ser estático, ele tem que ser dinâmico. Ou seja, a manutenção preditiva, né, que torna o plano de manutenção dinâmico, ela tem que acontecer. Ou seja, tem que haver um questionamento do previsto e do real. Está dando certo? O caminho que a gente está seguindo está ok? Está oferecendo melhor custo-benefício? Taxa de sucesso das intervenções, a análise de depreciação do condomínio, ou seja, tudo que a gente está fazendo está garantindo, né, a preservação do condomínio, não está garantindo. Então, o que a gente tem que fazer para garantir, né? Ou seja, a gente tem que analisar a depreciação do condomínio. Faz parte, é uma das incumbências do síndico. Incidência de retrabalho realizado. Ou seja, não adianta você fazer uma boa inspeção, seguir um plano de manutenção, se a incidência de retrabalho for alta, alguma coisa está errada, a equipe está errada, o equipamento está errado. Então, assim, a incidência de retrabalho realizado, ela tem que ser baixa, né? Pegando todas essas informações, qual o objetivo de pegar e administrar todas essas informações que a gente colocou? Retroalimentar o processo em busca de ajustes e revisões para alcançar o melhor custo-benefício. Ou seja, tudo isso é uma manutenção preditiva. Ela vai alimentar o processo para falar, podemos seguir, podemos melhorar, podemos mudar para outras alternativas. Isso é uma manutenção preditiva, ok? Quais os deveres dos profissionais, né? Os engenheiros contratados? Eu me lembro que alguém de vocês fez uma pergunta, né? Quantos engenheiros eu tenho que contratar? Olha, você pode contratar um engenheiro só. Você pode contratar um engenheiro civil, e esse engenheiro civil pode fazer a gestão sobre todos os outros engenheiros. No final das contas, nós temos engenheiro civil, nós temos engenheiro elétrico, nós temos engenheiro mecânico para ar-condicionado, para pressurização, né? Nós temos engenheiro especializados na parte de bombeiro. Então, é um conjunto de engenheiros especializados. Agora, se quer concentrar tudo em um único profissional, concentra tudo no engenheiro civil, ok? Então, quais são os deveres dos profissionais contratados pelo condomínio? Os profissionais deverão fazer um relatório técnico e fotográfico das inspeções, com a classificação dos problemas conforme o seu grau de prioridade e criticidade, o local, a frequência do sinistro, dando diagnósticos, potenciais riscos, as ações corretivas e preventivas, principalmente possíveis causas do problema. Isso é muito importante, né? Não adianta a gente ficar corrigindo, e a gente tem que entender quais as possíveis causas para essas correções pararem, né? Ou seja, a gente tem que colocar em xeque, né? Alertando sobre os principais itens que apresentam maior risco e os mais onerosos, os quais precisam de maior atenção. Orientar como proceder no preenchimento, né, do calendário anual. Ou seja, é feito o calendário, né, faz parte do plano de manutenção predial, o calendário, né, com todos os elementos, sistemas e componentes e as datas com que eles têm que fazer as manutenções. Esses profissionais, eles têm que orientar como que tem que acontecer esses preenchimentos. Para cada sistema, para cada componente, para cada elemento, prestando toda a assessoria ao síndico nas decisões que envolvam a manutenção da edificação, inclusive nas revisões e nas adaptações do plano de manutenção preventiva, inclusive na contratação dos serviços terceirizados da execução da manutenção corretiva. Outro planejamento estratégico prévio. Quais são as estratégias? Lembra que a gente falou que a gente tem que planejar antes de sair executando a manutenção?
Então, quem vai ajudar a gente, quem vai ser responsável por fazer esse planejamento é esse profissional. Planejamento estratégico prévio. Quais são as estratégias para evitar que esta anomalia, bem como o seu reparo, atrapalhe a rotina ou ofereça risco ao condomínio e moradores? Personalizar para cada condomínio de forma a oferecer melhor custo, benefício, segurança e conforto. Programação e critérios das rotinas de manutenção a serem feitas em curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Percebam, pessoal. Revisões. Analisar-se periodicamente da manutenção preventiva ou se aumenta a frequência com o objetivo de chegar no melhor custo-benefício. Ou seja, melhor custo-benefício. Ele vai ter que fazer as revisões do plano de forma a oferecer melhor custo-benefício. Agora, último item, investimento. A Cláudia pediu para entrar nesse mérito de investimento, tá? Eu vou dar uma ideia básica sobre investimento. Uma única avaliação de apenas um aspecto da estrutura custa em torno de R$1.000 a R$3.000. Uma única avaliação de apenas um aspecto da estrutura custa em torno de R$1.000 a R$3.000. Esses valores, pessoal, tirei do Google, tá? Não tem nada a ver com a LM alto padrão. Esses valores são genéricos do Google, ok? Uma única avaliação de apenas um aspecto da estrutura custa em torno de R$1.000 a R$3.000. Dependendo do tipo. Agora, se você solicitar todos os laudos necessários, em média, cada um vai sair de R$600 a R$1.000. Ou seja, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, estrutura, para-raio, AVCB, água quente, PPRA e gás, ou seja, 8 laudos, em que cada um deles custe R$800, vamos dizer, a conta ficaria da seguinte maneira, 8 vezes 800. Então, vocês desembolsariam R$6.400 apenas para ter um panorama físico, apenas inspeção com os profissionais habilitados. R$6.400 para vocês terem uma ideia, um panorama físico dos sistemas, componentes, elementos do seu condomínio. E o desenvolvimento do plano? O desenvolvimento do plano é impossível oferecer um valor médio, porque ele vai depender de inúmeros fatores. Tá? Agora, você fez a inspeção, você desenvolveu o plano, e você quer ainda algumas consultorias, né, do engenheiro, né, que ele participe de algumas reuniões, que ele analise alguns orçamentos de manutenção corretiva. Em média, essas consultorias, a hora técnica do engenheiro custa, em média, R$350. Agora, a idade do prédio também interfere diretamente na formação de preços para inspeção predial. Geralmente, prédios com até 30 anos de idade seguem um valor tabelado. Resumindo, ao elaborar um plano de manutenção, você cumpre sua obrigação, promove a segurança do seu condomínio e, como consequência, contribui para a valorização patrimonial. Eu queria agradecer a todos, tá? Esse foi apenas um resumo da norma 5674, Plano de Manutenção Predial, para vocês entenderem quais as obrigações, como olhar para essa norma, que é lei, inclusive, tá? E eu vou fazer aqui uma sugestão para a próxima palestra, que é a norma 16280, o próximo bate-papo, que fala sobre reforma dentro de unidades autônomas, que é uma outra norma, extremamente interessante também. Eu também lembro que alguém perguntou alguma coisa sobre reforma, né? Então, são duas coisas. Uma coisa é o plano de manutenção predial, norma 5674, e a outra coisa são reformas de unidades autônomas, que é uma outra norma, 16280. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, a gente está no Instagram,
LM alto padrão. Se vocês quiserem dar depoimentos sobre o que a gente falou, sobre o que a gente conversou, sobre a palestra, vocês podem mandar pelo WhatsApp. Consultorias e dúvidas, aqui segue o meu e-mail também, tá? Bom, acredito que agora a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou minimizar minha tela aqui. Super obrigada, Guilherme. Assim, acho que foi bem, assim, ilustrou bastante. E aí, eu acho que quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. A gente levou 1 hora. É isso? A gente começou um pouquinho Ficou 1 atrasado, hora. esse é o Marcelo, mas aí vamos... Não, só Alguém- para eu ter uma ideia. Eu Acho que que eu corri. Eu estava sim, preocupado. deu 1 hora. Eu estava preocupado, mas eu acho que eu estava preocupado Não, eu com a adorei. velocidade. Se alguém quiser Oi? falar alguma coisa, eu aprendi. Se alguém quiser falar, acho que foi muito bom. E como você falou, está mais leve. Alguém perguntou se pode ter um PDF do apresentado. Eu vou mandar, porque o que acontece é o seguinte, a apresentação que eu fiz, ela está numa formatação apresentação, né? Então, eu vou me comprometer amanhã em mandar um PDF sem esse monte de figuras, né? Para vocês terem esse material para pesquisar, para consultar. Com certeza, amanhã eu já te apresento, não em forma dessa apresentação, porque não dá para ver, né? Tem muita figura. Né? Foi bem lúdica, né, essa apresentação, para deixar ela leve, né? Falar de norma, de obrigações, de responsabilidades. Então, eu tive que colocar bastante figura para deixar leve. Amanhã, eu já mando ela limpa para vocês consultarem. Tá bom. Pode falar, Domingos. Boa noite a todos. Obrigado, Guilherme, pela excelente palestra que você está nos oferecendo. A pergunta direta à sua empresa: você tanto faz a inspeção quanto o plano de manutenção? Sim, nós fazemos a inspeção, né, e o plano, correto. Ótimo, ótimo. Possivelmente irei procurá-lo. Consultorias, enfim, a gente dá toda a assessoria técnica necessária durante, né, a garantia e pós-garantia, né, da construtora. Aqui no meu caso, tenho 2 condomínios, são antigos, então eles não têm nem o manual de manutenção. Esse que é o grande problema, a maioria deles a gente encontra essa situação, é difícil mesmo. E nem documentação, né? Eu fiquei espantado quando você diz a organização da documentação da manutenção ocorrida. Nem fazem ideia dessa necessidade. A gente fez essa simulação, né? A gente simulou, né? Ou seja, quando a gente realmente não tem nada, né? Por onde começar, né? A gente realmente tem que começar entendendo o panorama físico, né? Do prédio. Como é que está a fachada, né? Como é que estão os quadros elétricos, o sistema de para-raio, como é que está a estrutura, né? Como é que está o elevador. Assim, vamos primeiro entender o panorama, né? Colocar todos os pontos na mesa e depois sim a gente vai dando movimento no estudo, desenvolvendo planos, desenvolvendo estratégias. Então, a gente primeiro tem que entender o panorama, realmente, até a gente realmente desenvolver, chegar no ponto do plano, né? São muitos dados, né? A gente tem que entender o contexto, a dinâmica, até os moradores, né? Tem muita criança. Opa, vamos focar em inspeção no playground, que agora também é lei, né? Você tem que dar um laudo de playground, inclusive. Você tem que dar laudo de inspeção do playground. Então, vamos focar na piscina, né? No portão da piscina que garante que a criança não entre na área da piscina e caia. Tem muitos idosos. Opa, então, vamos focar no gerador, vamos focar no elevador. Né? Então, assim, é uma série de itens e fatores que vão nos levar
a montar o plano de manutenção único e exclusivo para cada condomínio. Às vezes, é um condomínio igual ao outro, um do lado do outro, da mesma construtora, com os mesmos elementos construtivos, está na mesma rua, um do lado do outro, mas um tem mais crianças do que o outro, um tem mais idosos do que o outro, né? Enfim, é uma série de questões que vão fazer com que um plano seja diferente, único e exclusivo para cada condomínio. Guilherme, eu acredito, né? Todos nós, profissionais hoje, ou ainda orgânicos, começamos como orgânicos, né? E quando você leva um assunto desse na Assembleia, né, que você precisa ter uma inspeção predial com profissionais competentes, não aquela inspeção que vem a seguradora, dá uma olhada e papai te estabelece lá o valor do seguro. Eles ficam assim, não, mas por que vamos gastar isso, vamos fazer isso? É uma dificuldade. Esse convencimento, né, é muito difícil para o nosso lado, né? Complicado, mas faz parte do jogo, faz parte do negócio. E a responsabilidade é nossa, nós que estamos assinando lá todos os contratos e acordos, né? E assim, eu entendo, né? A gente entende que são muitos elementos, são muitos pontos, é uma coisa muito complexa, né? Mas foi o que eu falei, né? Não é só uma norma, é uma norma endossada pela lei, né? E vocês, assim, o síndico, ele sim, né, em algum caso de sinistro, acidente, ele vai escutar sim do juiz, né? Você seguiu a norma, né? Aí o síndico vai falar, cara, eu não sou onipresente, e o juiz vai falar, cara, você não é onipresente, mas você é responsável pela vida de todos que estão nesse condomínio. E faz parte do jogo, né? Eu vou chamar agora... Então, assim, a gente... Oi? Eu vou chamar aqui para participar da conversa com a gente o Marcelo, que ele é síndico do condomínio Ouro Verde, e ele fez um plano de manutenção super completo. Ele tem aí uma experiência bacana para dividir com a gente. Como é que ele aplicou isso na prática? Como é que ele setorizou? Como é que ele dividiu isso? Lá o condomínio são 144 unidades. E ele fez um modelo bem legal, então eu gostaria de convidá-lo aqui. Ele gentilmente cedeu o tempo dele para bater esse papo com a gente. Então, queria chamar você, Marcelão. Explica para a gente um pouco como é que foi a sua ideia de setorizar, como é que você aplicou isso na prática aí no seu condomínio. Boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade, Eduardo, Cláudia e os demais colegas. Eu fui eleito síndico de um condomínio novo, né? É um home club, na verdade. Isso em 2020, ocasião que eu fiz a aquisição de um segundo imóvel, né? E a partir daquele momento, nós passamos uma série de questões restritivas. Por exemplo, estava no auge lá da pandemia, né? Tudo sendo regulado pelo Plano São Paulo, né? E eu fui aproveitando a ferramenta. Esse organismo Meu Condomínio, eu já conhecia por demonstração. Aliás, eu tentei implementar ele no primeiro condomínio onde eu residi por 6 anos. E eu cheguei a ser subsíndico lá. Porém, por uma questão, acho que de estilo de administração lá, na época da síndica, ela optou por ficar com os famosos caderninhos, e eu não insisti, mas eu achei a ferramenta, o sistema como um todo, fantástico, tá? Então, voltando lá, depois da eleição, pandemia, né? E aí a gente teve que seguir criteriosamente todos os mandamentos lá, todas as determinações do Plano de São Paulo, né? Enquanto que aqui, na nossa cidade, todos os condomínios fecharam todas as áreas comuns, né, literalmente,
conforme a flexibilização de cada fase do Plano São Paulo, lá, que era as restrições, né, eu fui adaptando no organismo meu condomínio. Então, o nosso foi o único condomínio de vários que tem aqui. A cidade aqui é interior de São Paulo, né, é Assis, tem 110 mil habitantes. Creio que uns 20 condomínios, mais ou menos, na cidade, ou um pouco mais. Mas foi o único que acompanhava as flexibilizações da Plano São Paulo e adaptava isso no módulo de reserva de áreas do organismo meu condomínio. Pois bem, a partir disso, né, usando com total segurança as áreas, o pessoal gostando, né, eu fui analisando como adaptar a rotina de setores, né, no condomínio, seja de zeladoria, que foi o primeiro que eu implementei, e depois eu passei para o setor de limpeza, né, dentro de um módulo desse sistema que chama Manu. É um módulo específico de manutenção, né? Então, acompanhando aquilo que o colega, o Guilherme citou, manutenção preditiva, né? Visão geral e setorizada, que é o que consiste aquele tópico que ele abordou aí na apresentação. Isso daí eu consegui fazer, entendendo o setor, o dia a dia, a importância, né, a criticidade do setor de zeladoria para dentro desse módulo Manu. E a partir de vários acompanhamentos, né, acompanhamentos constantes, eu fiz o mesmo para o setor de limpeza. Eu aproveitei também para estender módulo a gente chama de OMC, né, Organismo Meu Condomínio, o módulo do OMC para a portaria, para controlar registros de visitantes e acessos, né? O Eduardo vai demonstrar, eu só queria dizer um pouquinho antes dele iniciar. Nós tivemos uma assembleia no domingo agora, e eu retratei os números desse sistema para todos lá, tá? Então, para vocês terem uma ideia, relatório de turno, portaria nossa funciona 24 horas por dia, né? Então, relatório de turno, a cada turno, o que acontece ali, né, se tem alguma novidade ou não, o porteiro ele faz o registro no módulo. Então, nós tivemos, para retratar na Assembleia durante 2022, 48 páginas de relatório de turno, cada página tem 20 registros, então foram 960 relatórios de turno durante 2022. No mesmo sentido, nós auditamos 2.560 encomendas que foram recebidas e entregues aos moradores e devidamente registradas no módulo de encomenda do sistema. Registro de visitantes em 2022, 9.600 visitantes auditados, registrados. E registros de ordens de serviço, que o Eduardo vai demonstrar, foram 3.270 ordens de serviço, se eu não me engano. De um modo geral, o sistema Organismo Meu Condomínio, ele me proporciona a possibilidade de auditar os registros, tá? Para vocês terem uma ideia, no ano 2022, de um modo geral, 204.360 registros, mantendo dentro do sistema, né, com atualidade, com constância, e isso a gente consegue demonstrar para os condôminos como que são realizados os registros das ordens de serviço. O que o Eduardo vai mostrar aí para todos nós. Enquanto você está falando, eu estou passando aqui as telas para a gente olhar junto, viu, Marcelo? Tá. E aqui o que eu gosto do seu calendário, quando você montou aqui o seu calendário de manutenção, é que você foi bem detalhista aqui nos itens, né? Então, você tem... eu acho que... Deixa eu pegar aqui um de limpeza, que você coloca até o material que vai ser usado, né? Sim. Aqui, fitness, não. Me lembra um que tem
as observações de material. Vamos lá. Isso daí serve também para acompanhar o empenho do colaborador da limpeza e se está tendo gasto excessivo de produto. Então, existem orientações até de como fazer a diluição de determinados produtos. Isso é feito pelo zelador e daí ele faz entrega para as colaboradoras de limpeza. Aqui, não é esse, é um outro. Você coloca a diluição. Eu acho que uma coisa importante também é que você tem essa visão diária, né, das atividades que o que o zelador está fazendo, o que a sua equipe está fazendo, precisa ser divulgado, né? Você precisa ter esse controle, saber se foi feito, não foi feito, quando foi feito, se o material foi usado, não foi usado. Quando nós contratamos uma funcionária, uma faxineira, por exemplo, na entrevista ela já fica ciente que ela vai receber as ordens de serviço pelo sistema, então a gente permite, né, a utilização de smartphone. Não é para ficar em WhatsApp, que é o que muitos moradores às vezes acham que fica, mas é para receber a ordem de serviço. E o sistema ele já faz o envio de forma automática dentro da programação registrada. Aqui eu achei aquela OS que você fez, ó. A área fitness, academia, limpeza e desinfecção. Produto de desinfecção, cleaner, solicitar ao zelador o produto diluído, a proporção de 1:50. Isso. Então, está tudo detalhado, não tem como falar que não fez ou que não sabe, né? Sim. No caso aí, né, só detalhando um pouco mais, essa proporção é o suficiente para limpar, desinfectar e não agredir o piso vinílico da área aí, da área fitness. Ajuda a preservar também. E quando você chega na assembleia com esse monte de número, é até difícil alguém levantar o dedo para fazer algum questionamento. Falar, Marcelo, mas tinha ali uma lâmpada queimada no 6º andar e tal, né? Porque tem tudo tão categorizado que facilita na condução da assembleia, né? Antes de eu estudar aí mercado condominial, né? Aliás, eu fiz isso durante a pandemia. Eu sou do comércio, eu sou da área de automação. Eu trabalho com automação comercial aproximadamente 22 anos, 23 anos, para ser mais exato. Então, naquela época de pandemia, aquela preocupação toda, eu resolvi estudar mercado, fiz cursos de síndico profissional, sou tratador profissional de piscina, eu consigo fazer tratamento à distância, a gente tem vários clientes onde os condomínios acabam ali compreendendo o método de trabalho, deixam o zelador para receber as orientações, eu passo a quantia de produto conforme as medições que o zelador faz e assim por diante, né? Então, o mais importante antes de transportar para o sistema, né, para o Manu, é compreender como funciona cada setor do condomínio, quais são as atividades, né, e quais são as periodicidades para cada ação que você vai programar no sistema. Feito isso de perto e compreendendo mesmo a periodicidade, o sistema é fantástico. Ele grava aquilo que você programou e dispara para o colaborador. O colaborador faz a atividade e finaliza, né, a OS, né, a ordem de serviço, e isso tudo fica registrado. Ô Marcelo, deixa eu só tirar uma dúvida. Você pegou as informações do manual da construtora? Cláudia, o que eu aproveitei, porque assim, é um condomínio novo, tá? O que eu aproveitei do manual da construtora para transportar no sistema foi muito pouco. O que eu fiz foi a vivência mesmo, propriamente, né? Primeiro no setor do zelador, lembrando que o zelador, na verdade, ele tem uma outra função ali, né? Ele não é um zelador, porque o zelador é aquele que só olha. Ele olha, cruza o braço e informa, né? Ele é registrado como trabalhador de manutenção de edifício, tá? Então, com essa forma de sintetizar
passar para o sistema, ele foi o primeiro que eu contratei com uma jornada de 36 horas, não sendo necessárias 44 horas. Isso traz uma economia para a folha de pagamento do condomínio e todos os reflexos, porque isso daí, essa carga horária um pouco menor, ela reflete economia no 13º, nas férias, no recolhimento de FGTS e tudo mais. Tá? Então, é um reflexo de toda a carga tributária brasileira. Então, assim, eu via ao vivo que o trabalhador recebia as ordens de serviço, trabalhava muito bem, com foco, os horários para cumprir as ordens têm uma certa flexibilidade, tem um tempinho, não é um robô. O funcionário não vira um robô, ele trabalha bem, sem receio de estar errando, porque já está planejado, e a hora que chega às 13h30, ele vai embora, vai fazer o que ele achar que tem que fazer. Então, esse método eu apliquei também no setor de limpeza. As faxineiras também foram contratadas 36 horas ao invés de 44, e isso a legislação, desde novembro de 2017, se não me engano, permite, foi depois da reforma, tá? Justamente por essa ferramenta aí que a gente usa de forma contínua. E você controla, tipo, extintor de incêndio, controla a caixa d'água, controla tudo pelo sistema. Ele te avisa antes, você controla tudo por aí. Na questão dos extintores foi assim, quando a gente identificou no olhômetro, né, que o extintor estava vencendo naquele mês, imediatamente eu mandei fazer uma contagem, lembrando, condomínio novo, né? Então, primeiro vencimento dos extintores, né? Eu mandei fazer um levantamento, foram 68 extintores no total, e eu transportei eles conforme setores para dentro do sistema. Então, a gente já fez a recarga de todos e transportou. Quando a empresa foi colocando ali, o zelador passou a fotografar a data de validade de cada extintor, que vai ser o mesmo mês e ano, certo? E registrou, fechando a ordem de serviço no sistema. E dessa forma, eu já programei a nova troca da carga de extintores com 30 dias antes do vencimento. O mesmo eu fiz com a desinsetização, né? E também com outras obrigações, com prazo de vencimento, eu sempre puxo um mês antes e programo no sistema. Isso evita aquelas famosas agendas, evita o WhatsApp, que depois o WhatsApp é formatado, funcionário lotou o aparelho, ele troca de aparelho, evita tudo isso daí. E traz um maior rendimento operacional, efetivamente comprovado. Em dezembro, Marcelo, você teve 455 OS e o tempo médio de execução das ordens de serviço foram de 2 horas. Então, a gente consegue ter até um SLA, né? Trazendo os termos corporativos, né? Pode falar o seguinte, olha, a OS padrão aqui no prédio, a gente, né, a corretiva padrão, a gente resolve em 1 hora, 2 horas, 3 horas. E você tem essa segurança de trazer um número porque você tem um histórico disso, né? Sim. Passado um tempo, eu acho que é importante também comentar, esse sistema recebeu uma função de gerar ordem de serviço por QR Code. O primeiro setor que eu apliquei esses QR Codes foram os 24 pavimentos. São 2 torres, cada torre tem 12 pavimentos. Então, testei esses QR Code, mandei fazer em gráfica, e cada pavimento eu colei uma plaquinha com uma identificação assim, olha, prezado morador, se encontrar alguma irregularidade neste pavimento, aponte a sua câmera e siga as instruções. Então, hoje nós temos a possibilidade do próprio morador acessar o módulo de serviço do OMC e registrar alguma irregularidade que ele constatou naquele pavimento. Às vezes uma sujeira, às vezes pode acontecer uma carga de extintor ali, um extintor que teve um furinho e vazou, né? Isso a gente chama de registro de ocorrência em real time. Vem imediatamente
ou para a administração ou para o zelador, e daí a gente já vai tomando as providências. Só um comentário rápido. Eu vi de um outro condomínio hoje que é arrebentar a caixa do extintor, lá tirar o lacre, né? Aquela era, e tinha uma garrafa de vodka. Eu vi. Gente, Marcelo, Pulou, né? tem de tudo. Tem de Marcelo, tudo. Marcelo, esse sistema, você está comercializando ele, está disponibilizando ele ou é uma coisa para uso exclusivo? Não, é assim, quem comercializa é o pessoal do organismo condomínio, que é a Cláudia e o Eduardo, né? O que eu estou dizendo é o gerenciamento, né? O plano estratégico de gerenciamento que eu realizei antes de transportar isso para o sistema. Então, através de um mapeamento ali, por Sim, vivência mesmo. esse sistema está disponível? Sim, tá. Se quiser, dá até no grupo do WhatsApp, se alguém quiser testar. Você está lá no grupo do WhatsApp, né? Bom, Eu coloco lá o link, se quiser marcar uma demonstração, quem quiser, a gente coloca lá o link. Amanhã o Guilherme vai mandar o PDF, a gente coloca o link. Quem quiser marcar uma demonstração, a gente faz aí para apresentar o sistema. bacana. Aí, pessoal, já são 8h38. Eu sei que está todo mundo. Quem quiser ter alguma mais pergunta para o Guilherme, para o Marcelo, para a gente também deixar todo mundo descansar e jantar. E amanhã a gente vai publicar o e-book no grupo do WhatsApp e na semana que vem a gente vai lançar ele publicamente para todo mundo. Mas amanhã a gente já vai publicar o e-book que a gente preparou sobre o tema. Perfeito, bacana. Agradeço muito essa oportunidade, é muito interessante, é um tema fascinante, desafiador, né? Eu acho que na função de síndico, a função mais desafiadora é a manutenção, sem dúvida, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você pela participação, estamos sempre à disposição. E a ideia é manter esse grupo vivo e ativo. Mês que vem vamos trazer na semana que vem o próximo tema para o mês que vem. Então, todo mês a gente vai levantando tema com a comunidade, vai trazendo uma pessoa de fora, um especialista no assunto, para debater com a gente. E a esse tema. sugestão do Guilherme da RT também entrar, porque também gera muita dúvida de quem deve controlar as RTs do condomínio. Sempre tem problema ali, a gente sabe disso. Sim. Mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, gente, fiquem à vontade. Ieda, Oi, te responderam? eu perguntei sobre essa lei, né, 5.064, né, se era uma lei de São Paulo que se muda por estado. O condomínio aqui tem 13 anos, nós temos AVC bombeiro, está tudo em ordem, meus laudos, está tudo em ordem. Mas a gente vai, sim, fazer contatos com algumas empresas que vocês mencionaram aí no curso da Vânia, agora de vocês, para entender, né? Eu vou convidar para que venha no condomínio, primeiro conhecer meu condomínio, e daí a gente vê sobre essa expansão predial. Qual é essa lei que você falou, Ieda? Essa lei? A lei 5.674. Qual? 5.024, de hoje, dessa exposição. Tá. Tá, eu vou trazer umas 3, 4 empresas para que eu aí, então, tenha um orçamento, como foi bem explicado, tem que vir no condomínio, tem que observar o que eu preciso. Eu ainda tenho manual, é novo, tenho manutenção, mas eu tenho algumas dúvidas da parte de engenharia, né? A gente tem piscina, a gente tem big, enfim. E o Eduardo, eu já tenho aqui o Manu, organiza meu condomínio, e eu voltei de férias agora, eu vou chamar a equipe aí do Eduardo para que eu possa usar tudo que ele tem, porque o aplicativo é excelente, vai me ajudar muito. Sim. Ok. É isso, Então, também, para qualquer dúvida, questionamento, estou aqui para ajudar. Muito obrigado. Tá? Então, vocês podem me ligar, mandar e-mail, WhatsApp. Certo. Já peguei contato para ver
vistoria predial aí. Só fizeram uma pergunta e eu acabei não respondendo durante a apresentação. As pessoas têm muita dúvida na interpretação das RTs, né? Dos engenheiros. Assim, os síndicos, eles não são obrigados, né, a saber toda a parte técnica, obviamente. Então, assim, a interpretação das ARTs também vocês podem delegar, né, para um outro corpo técnico, tá? Vocês podem desenvolver um padrão de ART, né? A partir do momento que desenvolve-se um padrão de ART, né, todas as RTs que vocês receberem têm que seguir aquele padrão, e aí os síndicos não apresentarão mais dúvidas, no caso, né? Ou as dúvidas serão menores. Mas em casos de dúvida, vocês não são obrigados a saber interpretar uma RT. Toda a parte técnica vocês podem delegar, né? E serem assessorados para isso. Né? Seria uma consultoria com outro engenheiro que vai validar uma RT. Ou vocês podem padronizar um sistema de ART. Você contrata um engenheiro para padronizar. A partir daí, todos os outros engenheiros, para serviços similares, têm que seguir aquele padrão, aquelas diretrizes, e aí sim, a interpretação de vocês fica muito mais fácil. Né? Sim. Eu gerencio, mas eu fico preocupada porque o síndico, ele depende muito do meu conhecimento de obra, porque ele não tem que saber tudo, ele sabe que ele é responsável, e aí eu também mencionei sobre isso. E é muito boa essa ideia de padronizar, certo? Sim. Porque as obras são praticamente iguais, o que foi aprovado de modificações e como que fala, varanda gourmet, por exemplo, né? Que é regularização de piso, como é que tem que ser feito, a carga que vai ser ali colocada. Então, isso é um padrão, né? Que segue para todos que forem fazer reforma da varanda gourmet. Isso é interessante, é muito bom. Isso ajuda o gerente, os zeladores, e ajuda o síndico diretamente, né? Afinal de contas, sobra para ele, né? Exato. Então, essas consultorias, os profissionais podem participar de reuniões, podem olhar propostas que vocês recebem de uma manutenção ou corretiva, ou seja, tudo relacionado à parte técnica, né? Os engenheiros e corpo técnico podem estar dando toda a consultoria, assessoria para vocês estarem muito mais resguardados. Até na escolha, por exemplo, agora, nós vamos aprovar algumas reformas, por exemplo, nós vamos fazer uma manutenção da minha quadra, né? E daí é o seguinte, qual é o escopo de trabalho que eu vou receber aqui as empresas, né? Aí tem aquela velha história do alambrado. Aí o cara fala, mas vamos arrancar todo o alambrado. Opa, mas não dá para esticar ele todo através das máquinas? Vai valer a pena ou não vai? E aí os caras ficam assim, olha para a cara, principalmente nós mulheres, né? São desacreditadas. E a gente vai pegando essas dicas com vocês. É muito importante essas aulas, esse esclarecimento e saber onde recorrer. Porque montar um orçamento, o que eu vou exigir? Como é que eu vou trazer empresas para me prestar um serviço se eu não sei? Eu vou ter que conversar com o engenheiro, com alguém aí, alguns moradores que são engenheiro, e fazer um padrão, né, de orçamentos, porque o síndico, muitas vezes, ele sei lá, qualquer outra profissão, mas não é engenheiro, né? Sim. Então, é muito importante essa ideia do Eduardo trazer essas consultorias para que a gente tenha acesso, esclarecer melhor, né? Se tornar um síndico mais profissional na área de manutenção, né? Quando o síndico é advogado, ele vai saber da lei, mas quando ele é um síndico, que ele depende de um gerente, de um corpo de manutenção, como é que ele vai delegar se ele não souber, né? Exatamente. Inclusive, na equalização de propostas técnicas, o corpo de técnicos pode ajudar. Equalizar as propostas. Às vezes, vocês recebem propostas, uma fala banana, outra fala maçã, outra fala pera.
E aí, para equalizar, ninguém sabe qual que é mais barato e qual que é mais caro. Sim. Então, tem que ser equalizado. É uma grande dificuldade que eu percebo também, Sim. né? Uma dificuldade com razão, né? Da parte dos síndicos, né? Ou seja, propostas totalmente diferentes, né? Não dá para comparar, inclusive, porque não está equalizada, né? Tem que estudar, como o síndico que está aparecendo aí agora, que usou lá o Manu, já usou da melhor forma. Eu usei muito o Manu na época da Covid, eu usei toda a agenda do Eduardo, nós discutimos, e foi difícil o morador, né? Mas não pode ir 2 no mesmo ambiente, qual é o tempo que cada um vai usar? Então, foi assim, foi aprendendo e trabalhei muito com o Eduardo usando o aplicativo dele, foi muito bom. Legal. Maravilha. Inclusive, eu já vou até conversar aqui com o Eduardo e com a Cláudia. Eu estou totalmente aberto, disponível para melhorias, aprimoramentos, com a minha experiência técnica de engenheiro aí no aplicativo de vocês, tá? Eu estou 100% parceiro aí do Organismo Condomínio, ok? Legal. Eu acho que vai ser excelente. A gente vai ajudar o Eduardo a crescer e atender mais condomínios, porque é o que mais cresce em São Paulo, né, Eduardo? Você precisa ter tempo, né? E o que a gente fala no mercado, que a gente sente uma falta de profissionalização. Então, a gente tem que trazer profissionais sérios, como o Guilherme, procurar gente mesmo que realmente tem conhecimento, síndicos sérios, o Marcelo, a gente sabe que é um síndico sério, você trazer o pessoal e profissionalizar esse mercado, porque tem muita falcatrua nesse mercado e muita enganação. E a ideia é justamente... Eu acho que tem que estar, eu acho que é a propaganda a alma do negócio aí. Um bom aplicativo, agora a gente vai estar discutindo sobre controle de acesso, né? Eu tenho vocês como aplicativo, eu já vou partir para o controle de acesso. Então, é muito fácil, a pessoa quer vender, né? Então, eu quero uma biometria facial. Essa é melhor para você, Ida, mas se você não entende, se você não tem o conhecimento, se você não tem de onde eu vou recorrer, né? Já estou falando com o Eduardo sobre isso. Então, assim, é excelente essa parceria, porque tem muito rolo nesse meio, como todos, né? Não é fácil. Mas, enfim, é uma área que eu gosto muito e eu quero ser muito ajudada por vocês. E a minha parte vai ser expandir vocês para quem me perguntar, porque acho que vale a pena a gente ver tudo com vocês. Obrigado, Ieda, pela... Oi. Eu também vou fazer questão de apresentá-los aos empresários do Brasil. É isso aí. Nossa, é muito bacana. Acho que vocês não têm conhecimento do que é o empresário do Brasil. Eu vou só dar uma noção para vocês. É uma reunião que é um evento que acontece dentro de determinados períodos, onde são promovida a reunião de 100 síndicos, sejam eles orgânicos ou profissionais, com 20 fornecedores. Então, são 20 mesas que vão trocando os síndicos e vão tendo esse contato direto com o fornecedor e esclarecendo dúvidas, cotações, enfim, todo um desenvolvimento comercial posterior. Por favor, mandem os seus contatos que eu vou falar com o Horácio e encaixá-los numa dessas rodadas aí de negócios. Acho muito bom. A aula sua também, Guilherme, muito importante, vai ser muito interessante isso tudo. Bacana. Parabéns para todos vocês. Obrigado a todos. Guilherme, pela parceria, Marcelo também, Ieda, obrigado. O Marcelo, acho que tem a Marcelo e o Frank estão com a mãozinha levantada, a gente vai para o final. Sim. Desculpa. Podem falar. Não esqueçam de mandar os contatos, né? Eu queria, é uma pergunta para o Marcelo, mas antes da pergunta, é uma pequena contribuição aí para o Guilherme, que já existe, foi lançada agora em dezembro de 2022, uma norma, que é a 17170, que ela fala das garantias, né? Dá os prazos, fala dos prazos de garantia. E ela vai substituir a parte 1 da de desempenho, né? 575, né? A norma de desempenho.
Isso, ela vai substituir a parte de prazos de garantias. Prazos da norma 15575 de desempenho. Ela saiu do forno agora, até dezembro de 22. Isso, 1770. A minha pergunta para o Marcelo é se ele levou para o OMC os prazos mais longos de manutenção, que tem prazos, por exemplo, para rejunte, né, 1 ano, tem a pintura, que são prazos mais longos. Você já insere esses prazos tirado do programa de manutenção, você já joga lá, ou aí só estão aqueles que são diários, semanais, são os mais com prazos mais curtos para manutenção? Eu entendi, Frank. Por enquanto, eu não adentrei nas questões de engenharia e manual do empreendimento. O que eu transportei para o OMC foi toda a vivência do dia a dia. Porém, existem algumas OS que eu já gravei como biênio, né, a cada 2 anos, e várias como anual. Eu acho que, dependendo de um cronograma, de uma consultoria de engenharia, como o Guilherme está trazendo para a gente, eu creio que é possível transportar muita informação aí para o Manu nessa área de programação de periodicidade. Entendi. Mas o programa permite que faça, por exemplo, 5 anos, aquelas que são programadas há 5 anos, alguma coisa assim? Existe. Tem um calendário, aqui eu na acho que até tela, mais. vou pegar o dia 26, vou selecionar 10 horas, mudar aqui para as 9 horas. Selecionar o horário. E aqui na periodicidade eu posso marcar anual, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E daí, daqui 2 ou 3 anos, eu vou ter aqui a notificação desse item, né? Independente de quem seja o síndico, se é você, se sou eu, se é o Marcelo, ele recebe a notificação avisando que precisa fazer a revisão da fachada. Entendi. Obrigado. E a ideia é essa, a ideia é concentrar tudo, porque é isso que a Cláudia falou, a ideia é profissionalizar toda a operação, né? Então, se é um síndico, eu, o Marcelo ou o Guilherme, tanto faz. O prédio, ele continua rodando e precisa ser bem municiado dessas informações. E o melhor, né? Se você rodar isso daqui 2 anos, você vai saber que você pagou naquele item, né, de lavagem, de fachada, 300 mil reais. Agora estão te cobrando 400, né? Teve esse aumento todo, como é que é? A empresa é melhor, a empresa é pior? Aquela empresa fez um trabalho bom? Lá no meu prédio, a gente contratou uma empresa que parou no meio do serviço. Eles não terminaram de lavar o prédio. Aí teve que contratar outra. Então, você tem todo um histórico dessas ocorrências. Ok. Eu tenho uma pergunta para o Guilherme, é uma só. A sua empresa, Guilherme, ela faz ela faz análise para renovação de AVCB naquele sistema, se eu não me engano, é o CAL, né, que é do governo. Exemplo, orientando e solicitando os quesitos para o síndico que está a 450 quilômetros da capital para te passar fotos, vídeo, seja o que for, de modo que vocês possam fazer uma avaliação e assim subir o pedido no sistema do Corpo de Bombeiro, que é do Estado de São Paulo. Sim, nós temos parceiros, inclusive, eu acredito que ele está participando, ele é Marcelo, da PEMAV, tá? Ele é um dos nossos parceiros, porque a gente também nós temos uma equipe, né, de engenheiro. Eu sou engenheiro civil, mas eu tenho uma equipe de engenheiro elétrico, mecânico para ar-condicionado e pressurização, bombeiro. Então, a gente tem uma equipe completa, né? O Marcelo da PEMAV, ele faz esse tipo de trabalho, tá? Se você quiser, a gente pode tá conversando, sim, para avaliar, tá? Eu vou precisar, sim. Muito obrigado. Ele é bombeiro e, inclusive, engenheiro civil, né? Então, ele é um profissional bem qualificado que faz parte da nossa equipe também,
é parceiro nosso, né? Ok, obrigado. Imagina. Bom, pessoal, então agradecendo a todos aí a participação, as perguntas. Vamos encerrando aqui. A gente continua lá no WhatsApp, vamos trazer lá o próximo tema para a gente discutir, ver quem a gente vai trazer aqui para conversar com a gente. Obrigado mais uma vez, boa noite, bom descanso para todo mundo. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a Obrigada, todos. gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.